Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Muito bem, estamos chegando ao nosso terceiro domingo da Quaresma. Liturgia de hoje bonita, tão afetuosa e ao mesmo tempo numa proposta de grande esperança diante de um Deus que sempre cuida de nós. Por isso, vem comigo, porque chega para você o nosso Rezando a Palavra. Muito bem, estamos aqui para mais um fim de semana juntos, rezando a palavra do Senhor. Espero que você esteja bem, quero agradecer, tivemos novos inscritos nessa semana, muito obrigado. E aí a gente volta para aquilo que há dias, inclusive, não tenho dito aqui para você. Ajude a divulgar o nosso canal, mande este vídeo para as pessoas que você acredita que irá fazer bem para elas, seja para ajudar no seu ministério, na sua caminhada de fé, seja como um fiel que precisa rezar melhor a palavra, enfim, ajude a divulgar o nosso canal. Além disso, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, e mais uma vez agradeço àqueles que têm comentado. E como você sabe, os detalhes das leituras propostas pela liturgia estão em nossa descrição. Dito isso, vamos lá à liturgia de hoje, a primeira leitura, um trecho do livro do Êxodo, lá no início do terceiro capítulo. É um texto muito bonito porque o povo de Deus atravessa um momento muito complicado, de muita dor, de muito sofrimento, vivendo a escravidão do Egito. Aqui encontramos a figura de Moisés. Diz o texto bíblico que Moisés, cuidando ali do rebanho do seu sogro, Moisés estava trabalhando, Moisés estava pastoreando. E naquele momento fala que o anjo do Senhor ali está e Moisés olha e percebe que é um movimento diferente. Fala que a sarça queimava, né? Mas não era destruída. E Moisés percebe que fogo é esse que não destrói. Tem algo de diferente. E fala que Moisés se aproximou para ver. E do meio da sarça Deus fala com Moisés, chamando-o pelo nome, Moisés, Moisés. E ali naquele momento Moisés encontra com Deus e recebe uma missão. A beleza do texto bíblico até esta parte é muito encantadora, porque fala que algo de diferente acontece. E isso é uma grande verdade. Quando Deus vai passando na nossa vida, tudo vai se transformando, tudo vai modificando. Mas se Deus, por um lado, manifesta, é preciso sempre que a gente dê passos. Por isso o texto diz que fala que Moisés se aproximou. E aqui, meu querido irmão, minha amada irmã, se de fato queres conhecer a Deus e entender quem Deus é preciso que a gente se aproxime dele. O texto então acrescenta, dizendo que Moisés tinha medo de olhar, porque naquela cultura, olhar a face de Deus significava morrer, não era possível. Moisés se aproxima e Deus que fala com Moisés. E essa é uma outra verdade que nós vamos sempre confirmando. Moisés, ao se aproximar, não morre. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da vida. É um Deus que fala conosco. É um Deus que se comunica diretamente conosco. E nesse diálogo com Moisés, três verbos aparecem da boca de Deus. Deus, ao pedir aquela missão a Moisés, de ir libertar o povo, Deus diz, eu, utilizando o verbo ver, ouvir e conhecer. Deus disse que vê o sofrimento, que viu o seu povo, que ouviu o clamor do seu povo, Deus que conhece a realidade do seu povo. Isso é muito forte porque nos faz entender que o Deus da Bíblia é, sim, sempre um Deus muito próximo de nós. Um Deus que nos vê, um Deus que ouve, e esse ouvir aqui é muito particular, porque quando a gente volta lá na origem do texto bíblico, não é apenas ouvir uma voz de um povo, mas é um grito de dor para dizer que Deus ouve as nossas dores e Deus conhece as nossas necessidades. Por isso Deus confia a Moisés uma missão libertadora, de levar o povo até o lugar que ele deseja e que ele reserva. Assim é Deus, que nos vê, que nos ouve, que nos conhece e que sempre escolhe alguns ou escolhe quem Ele quer para direcionar o seu povo, assim como Deus
também escolhe você. Por isso digo, aproxime-se de Deus, porque todos nós podemos ser grandes instrumentos para promover a libertação. A segunda parte dessa nossa reflexão está no Evangelho de hoje, narrado por Lucas. Jesus quer de fato afirmar que Deus não castiga. Essa mentalidade que durante tanto tempo, infelizmente, ficou inclusive em nosso meio, aponta para essa verdade, para esse Deus que deve ser abraçado por nós não como um Deus castigador, mas como um Deus que liberta. E assim, quando nós compreendemos isso, que Deus é um Deus libertador, que é um Deus da vida, isso mesmo, quando nós compreendemos que o nosso Deus é um Deus da vida, aqui a gente vai para essa outra parte do Evangelho. Fala que o dono de uma vinha tinha plantado naquela vinha uma figueira. E essa figueira há 3 anos não produzia figo. E decide então cortar. Fala que então o agricultor diz para o dono: Senhor, permita cuidar por mais um tempo dessa figueira para que ela possa dar os figos necessários. Se ela não produzir, tu podes cortá-la. É muito bonita essa parte, porque o que nós devemos entender, meu querido irmão? Primeira coisa, o dono da vinha é Deus, o agricultor é Jesus e a figueira somos todos nós. O número 3 que aparece aqui é bem provável que o autor Lucas está querendo se referir aos supostos 3 anos de pregação de Jesus, onde o povo não acolheu a palavra do Senhor. Assim como até hoje, às vezes em nossas fraquezas ou tantos outros que não acolhem a vontade do Senhor e nós não produzimos os frutos necessários. É interessante observar porque naquela cultura muitas figueiras eram plantadas dentro de uma vinha e ali não havia necessidade de adubo. O próprio terreno em si, no meio daquela vinha, era suficiente para que uma figueira produzisse. O texto fala que então o agricultor decide adubar a figueira para que ela produza fruto. Ou seja, Deus, como o dono dessa grande vinha, que nos coloca num terreno fértil, e mesmo tendo toda a possibilidade de fertilidade, se nós não produzimos o que Ele espera, Jesus, na sua infinita misericórdia, faz muito além do que é necessário. Cava ao redor, coloca o que é fundamental e além para que a gente produza os frutos. O que o texto bíblico quer mais uma vez reafirmar, assim como aparece na primeira leitura, Deus é sempre aquele que está próximo de nós. Deus é aquele que cuida de nós, Deus é aquele que oferece a vida, Deus é aquele que sempre acredita em nós. Mas se nós não nos aproximamos como Moisés, se nós não nos permitimos ser cuidados como a figueira e aí nesse cuidado produzir os frutos necessários, Deus, mesmo tudo podendo, não fará o que Ele deseja porque existirá em nós uma resistência. Assim, meu querido irmão, quero dizer para você, minha irmã, aproxime-se de Deus, deixe-se ser cuidada por Ele, deixa Deus adubar o teu redor, aquilo que está aí na tua base, para que você, bem adubado, produza os frutos que Deus espera no tempo certo. Pois assim como inclusive nós sabemos e cantamos com o Salmo, que Deus, o Senhor, é bondoso e compassivo. Por isso, aproximemo-nos, pois Deus nos vê, Deus nos ouve, Deus nos conhece, Deus cuida de nós e Deus nos aduba para que a gente produza os frutos tão necessários para o seu reino. Paz e bem e até breve, se Deus quiser.